Olá a todos, essa é mais uma videoaula integrante do curso de Introdução à Teoria Eletromagnética e na aula de hoje falaremos sobre um exercício, realizaremos um exercício empregando a lei de Biot-Savart. Vamos nessa? Bem, na, na aula anterior nós estudamos e realizamos a demonstração matemática sobre a lei de Biot-Savart, perdão. Nós vimos que a partir dessa lei é possível, tendo um condutor no espaço no qual há uma corrente circulando neste, calcular o campo magnético em um ponto do espaço por onde esse condutor, a corrente circulante produz um campo magnético. É possível, portanto, a partir dessa lei, calcular a magnitude, a direção deste campo magnético. Tá? Na aula de hoje, nós realizaremos, portanto, um exemplo numérico na qual nós poderemos ver a aplicabilidade da lei que nós estudamos na aula anterior. Ok? Portanto, eu tenho, conforme nós podemos ver no nosso vídeo, um condutor no qual há uma corrente circulando. Eu tenho, por sua vez, também um ponto P, uma região do espaço qualquer, na qual eu preciso e quero saber a magnitude do meu campo magnético neste ponto P. Tá? Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos traçar um vetor que nós chamaremos de R, tá bem? Que vai ser o nosso raio, uma vez que o campo magnético ele realiza, ele possui uma trajetória circular, tá bem? Ao redor do condutor no qual a corrente é circulante. Eu tenho, portanto, um ponto P, traçarei um vetor perpendicular ao meu condutor, ok? Esse é um fato importante. Perpendicular do meu condutor até o ponto P, conforme nós podemos ver no nosso vídeo, tá bom? Eu tenho também um elemento do meu fio, um elemento que eu chamarei de DL, tá? Um elemento de linha, que eu vou traçar também um vetor chamado L, que vai da origem do meu vetor R até esse elemento de linha DL, e por sua vez, utilizando o álgebra de vetores, eu terei um vetor que ele nada mais é do que a subtração do vetor R menos o meu vetor L, tá bom? O vetor ele é dado por essa relação, ok? Portanto, eu vou calcular com estes vetores o meu campo magnético no ponto P. Eu tenho também que o vetor R e o meu vetor R menos L, eles têm um ângulo θ entre eles. E também o meu elemento de linha DL com o meu vetor R menos L, eles têm também um ângulo alfa, tá bem, entre eles, ok? A lei que nós estudamos na aula anterior, que é essa lei apresentada, lei de Biot-Savart, ela possui a seguinte representação, ok? Eu coloquei o exemplo ao lado para nós o termos em mente, uma vez que nós realizaremos equações e passagens matemáticas para a presente situação, ok? Bem, na lei de Biot-Savart eu tenho um produto vetorial, que é o produto vetorial apresentado aqui no nosso vídeo. Então eu tenho que fazer o produto vetorial do meu elemento de linha DL com o meu vetor R menos L, ok? A definição de produto vetorial ela é o módulo dos vetores com os quais eles são integrantes na operação, vezes o seno do ângulo formado entre estes dois vetores, tá bom? Nós temos, portanto, e o produto vetorial ele vai ser sempre perpendicular ao plano no qual os meus dois vetores eles estão, tá bom? Portanto, nessa situação que nós temos, uma vez que eu estou fazendo o produto vetorial do meu vetor DL com o meu vetor R menos L, o meu produto vetorial ele vai ser apontando para fora do plano do nosso vídeo, tá bom? Eu tenho também que o cosseno de θ ele é dado pelo meu cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. Portanto, o módulo do meu vetor R sobre o módulo do vetor R menos L, tá bom? Tenho também, por identidade trigonométrica, que o meu cosseno de θ é igual ao meu seno de alfa, uma vez que se eu somar θ mais alfa, eu vou ter π sobre 2, tá bom? É uma identidade trigonométrica essa. Eu vou, portanto, substituir na equação número 1 essa identidade trigonométrica. Portanto, eu tenho que o meu produto vetorial ele vai ser o módulo dos vetores que estão
participando que estão nessa operação, vezes o seno de alfa ou o cosseno de θ, uma vez que eles são iguais, ok? Eu tenho também que da equação que nós temos destacada de cosseno de θ, eu tenho que o meu vetor r menos L, ele pode ser expressado também pelo o módulo do vetor r sobre cosseno de θ, conforme nós podemos ver aqui, tá bem? Se eu passar esse multiplicando, isso vai passar dividindo, e eu tenho a equação apresentada no vídeo, tá bem? Eu posso, por sua vez, fazer uma simplificação, tá bem? E eu vou ter que o meu produto vetorial de dl com o vetor r menos L vai ser igual ao módulo de dl vezes o produto interno, na realidade, o meu vetor r, tá bem? Tenho também, né, a relação trigonométrica de tangente, que a tangente de θ, ela é o meu vetor L sobre o meu vetor R. Passo isso multiplicando, esse é a identidade do meu vetor L, ok? Tomando derivada de ambos os lados, eu vou ter que o meu dl é igual a R vezes 1 sobre cosseno de θ dθ. Por que apareceu esse termo 1 sobre cosseno ao quadrado de θ? Porque a derivada de tangente é secante ao quadrado, tá bom? Perdão, é secante ao quadrado. Secante ao quadrado nada mais é do que 1 sobre o cosseno ao quadrado, ok? Por isso que apareceu isso. Meu R, na realidade, como eu estou derivando com relação a θ, meu R ele é entendido, ele pode ser interpretado como uma constante, tá bom? E, portanto, a derivada quando eu tomo a derivada de ambos os lados da equação, eu tenho essa relação, tá bem? Jogando tudo isso na lei de Biot-Savart que nós apresentamos como primeira equação da nossa aula, eu até recomendo, sugiro aos alunos que estejam acompanhando essa videoaula, que estão acompanhando, que eles vão tomando nota, como são muitas passagens, as equações, eu sugiro você tomar um papel e uma caneta e ir também fazendo os cálculos junto comigo, tá bem? Qualquer dúvida, qualquer passagem que não for entendida, volte alguns segundos na aula que você vai poder ver as passagens, tá bem? Portanto, eu peguei a primeira equação ali de Biot-Savart, que na aula anterior nós a demonstramos, nessa aula nós já partimos dela para um caso de aplicabilidade, né, de aplicação. Então eu peguei ela e fui substituindo os termos que nós, nos slides anteriores, chegamos, ok? Portanto, eu tenho aqui o meu produto vetorial de dl com o vetor r menos L. Eu tenho que, na verdade, é o produto interno do meu vetor dl vezes r, tá bem? Eu tenho aqui esse módulo, na realidade, é o cubo, tá bom? Ele é igual a esse valor, por isso que eu vejo esses termos cúbicos aqui, em virtude de ter um módulo ao cubo aqui, tá bom? Esse último termo, ele pode ser visto também dessa forma. Aí já fomos para um outro passo, que nada mais que eu fiz foi substituir esse dl pelo dl que eu tenho aqui destacado no vídeo, tá bom? Eu vou ter, portanto, simplificações que eu posso realizar. Uma vez que eu tenho termos de vetor R e termos de cosseno, eu posso realizar as seguintes simplificações. Eu tenho um termo cosseno ao quadrado, eu posso cortar com o cosseno ao cubo, vou ficar apenas com o cosseno de θ. Eu tenho um termo R2, que eu posso também simplificar com o termo R ao cubo, tá bom? Eu vou ter, portanto, feitas as passagens e as simplificações, essa identidade, esse resultado, tá, do meu vetor B, que nada mais é do que μ0 i, que é o valor da minha corrente, 4π integral de cosseno de θ sobre r dθ, tá bom? O meu r, ele é visto, uma vez que eu estou fazendo a integração em θ, ele posso jogar ele para fora da integral também, tá bom? Uma vez que ele é um valor, ele é uma constante também, tá bom? Portanto, eu vou ter essa relação, tá bom? Indo para o segundo exemplo agora, caso eu tenha um trecho de fio, eu tenho um condutor, eu tenho um pedacinho apenas de condutor e eu quero calcular o campo magnético no meu ponto P, conforme a imagem ilustrada, mostrada no nosso vídeo. Eu tenho, portanto, agora essa restrição,
esse novo exemplo no qual eu tenho agora ângulos. Isso nós vamos ver que isso vai ter uma implicação nos limites de integração única e exclusivamente, tá bom? Eu tenho, portanto, a equação anteriormente apresentada, que vai ser simplificada para essa equação. E aí eu vou pegar e colocar o ângulo θ1 e θ2 nos meus limites de integração. Portanto, eu vou integrar de θ1 até θ2, uma vez que nessa situação que nós estamos estudando nesse momento, na situação presente, nós temos apenas um trecho de condutor, nós temos um pedacinho de condutor, tá bom? Essa integral muito simples de se resolver. Eu coloquei que o campo, na realidade, ele está numa direção cá-chapéu, tá? Vamos simplificar as coisas dessa forma, tá bom? Portanto, a integral de cosseno ela é seno e eu tenho que o campo magnético no ponto P de um trecho de condutor ele é dado por essa relação, tá bom? Seno de θ2 menos o seno de θ1. Tá bem na direção cá-chapéu, uma direção genérica que eu chamei, tá bom? Caso eu queira nesse momento ir um pouco além e ao invés de ter um trecho de condutor eu considero um fio infinito, vocês acham que teria alguma implicação, alguma variação? Tá? Na realidade, teria também, mais uma vez, única e exclusivamente nos intervalos, tá bom? No meu intervalo de integração. Por quê? Vamos pensar. Eu tenho retas que vão do meu ponto P até a delimitação do meu condutor, correto? Caso eu tenha este condutor infinito, tente enxergar, nós vamos perceber que essa reta, na realidade, ela vai tender para π/2. Conforme o condutor eu for aumentando o comprimento do meu condutor, essas retas elas vão uma tendendo para mais π/2 e a outra extremidade tendendo para menos π/2. Vocês conseguem enxergar isso? Portanto, caso eu tenha em uma outra situação, ao invés de um trechinho, de um pedacinho de condutor, eu tenho um condutor infinito, a integral será a mesma e eu substituirei θ1 por menos π/2 e substituirei θ2 por mais π/2. Tá bom? Bem, pessoal, eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos que têm prestigiado, têm acompanhado essas videoaulas. Espero que vocês tenham aprendido, tenham fixado os conceitos e desejo bons estudos a todos. Até mais, pessoal!